Se você já viu representações das batalhas da época dos mosquetes, provavelmente ficou intrigado com a maneira como a infantaria era organizada no campo de batalha. Essas táticas de luta em grupos lineares fechados de mosqueteiros foram o padrão por muito tempo. E de fato, embora à primeira vista pareça uma péssima ideia, agrupar-se em grandes grupos rígidos em pleno combate, já que basicamente os tornava um grande alvo para atirar, na verdade havia muitas boas razões para agrupar seus soldados dessas maneiras tão particulares. A verdade é que a luta em filas e formações de soldados coesos é algo que se fazia muito antes de a pólvora sequer existir. Um grande exemplo disso é a falange usada pelos gregos em inúmeras batalhas da antiguidade, como a das Termópilas, onde enfrentaram o exército persa, e apesar dos persas terem uma superioridade numérica esmagadora, os espartanos, usando a famosa falange e o terreno a seu favor, conseguiram reter por dias um exército muito superior ao deles, causando-lhes baixas significativas. Essas táticas de luta em grupos unidos continuariam sendo usadas muito tempo depois. Por exemplo, as legiões romanas também as usariam, e até mesmo até os tempos medievais tardios era bastante comum ver as grandes formações de escudos formadas pelos soldados. Embora as formações de grupo tenham evoluído muito ao longo de mais de 6.000 anos de conflitos militares, geralmente se manteve esse paradigma de infantaria unida, trabalhando de forma coesa. Mas com o surgimento de armas de fogo para a infantaria e seu lento, mas constante desenvolvimento e modernização em torno do século XV, as táticas militares e a organização da infantaria teve que mudar drasticamente para a época do surgimento das armas de fogo para a infantaria. As formações mudaram das clássicas linhas de escudos para grandes grupos de piqueiros e mosqueteiros trabalhando juntos. Mas, como é popularmente sabido, os arcabuzes e os posteriores mosquetes que a infantaria usava antes do século XIX eram armas de fogo realmente ineficientes. O principal problema deles era a péssima mira. Os mosquetes tinham canhões de animaliza, o que fazia com que os projéteis disparados ricocheteassem dentro do canhão e não tivessem uma rotação e sustentação suficiente para manter uma trajetória fixa. Por isso é que os projéteis da época eram esferas, porque de outra maneira os projéteis tenderiam a inclinar-se no ar, fazendo com que impactassem em ângulos ruins. Por causa dos canhões de animaliza, os mosquetes só tinham um alcance efetivo de 90 metros, com um grande grau de dispersão e uma grande queda de bala. Apesar das claras limitações, os arcabuzes e os posteriores mosquetes eram armas onipresentes nos campos de batalha após o século XVI, mas suas limitações faziam com que o combate ainda dependesse muito das espadas, lanças e baionetas. Além disso, os generais perceberam que o fator mais determinante no campo de batalha era o volume de fogo que a infantaria podia entregar em um dado momento. Consequentemente, muitas inovações foram feitas para tirar mais proveito dos mosqueteiros. Inicialmente, as formações eram de 8 homens em profundidade. Isso mudou muito rapidamente. Os grupos de mosqueteiros profundos foram substituídos por formações pouco profundas de 2 ou 3 fileiras, para assim ter mais mosqueteiros atirando ao mesmo tempo. Ter grandes linhas de mosqueteiros atirando criava fogo de saturação, aumentando de certa forma a efetividade da infantaria e mitigando um pouco a má pontaria que essas armas de fogo tinham. Também costumava-se enfatizar muito nos treinamentos dos mosqueteiros, onde lhes era ensinado a aprimorar a recarga. Dessa forma aumentava-se a cadência geral de um grupo de infantaria. As formações lineares tinham outras características muito benéficas, por exemplo, o grande impacto psicológico que estas causavam aos inimigos. Na verdade, tecnicamente um mosquete é inferior em todos os sentidos a um arco longo clássico. É mais pesado, menos preciso e tem uma cadência inferior, mas o estrondo que o mosquete faz ao disparar é algo que nenhum arco pode alcançar. As formações lineares se alinhavam para disparar em sincronia. Os grandes estrondos causados pelo fogo sincronizado causavam um forte impacto psicológico no inimigo. Também as organizações lineares da infantaria faziam parecer um exército maior do que realmente eram, causando ainda mais impacto na mente do inimigo. Os campos de batalha da era moderna e início da era contemporânea frequentemente se transformavam em um jogo de gato e rato para ver quem se rendia primeiro. Assim, o moral dos soldados era um fator crucial a ser considerado. O efeito desmoralizador da formação linear
não afetava apenas o inimigo, mas também os usuários da mesma. Para um soldado individual, lutar desta maneira era realmente desmoralizante. As chances de você sobreviver eram muito baixas, e você não podia se abrigar ou tentar algo por conta própria para sobreviver. Se o destino do seu grupo era morrer, então era isso que você tinha que fazer. Tudo isso afetava diretamente a mente. A dos soldados que, mesmo que acreditassem na causa ou tivessem muito medo das severas punições por insubordinação, eles eram muito suscetíveis a fugir ao se verem ou se acreditarem superados. Nos campos de batalha da época dos mosquetes, era fácil se desorientar. Isso se deve ao fato de que os disparos dos mosquetes e canhões produziam muita fumaça. E havia bastante barulho ao redor também. Os combates muitas vezes ocorriam em campos abertos onde não havia muitos pontos de referência. Ter seus soldados em uma formação fixa permitia controlá-los melhor, simplesmente para que eles sempre estejam orientados e trabalhem em coesão e, claro, para que sempre possam ouvir suas ordens. Já que na batalha, as comunicações dependiam apenas de gritos e instrumentos musicais, e claro, um dos fatores mais importantes das formações lineares é que ofereciam uma boa proteção contra a cavalaria. A fraqueza geral da infantaria era a cavalaria. A tática da cavalaria era simples: carregar sobre o inimigo para ir diminuindo até acabar com ele. No entanto, ter sua infantaria em um grupo reduzido evitava que a cavalaria pudesse carregar sobre eles, pois tinham que colidir com uma grande muralha de baionetas. Um exemplo disso seria a formação em quadrado que os britânicos usaram contra a cavalaria francesa na Batalha de Waterloo, onde a cavalaria não tinha como atravessar essa formação em quadrado e foram forçados a contorná-la, dando a oportunidade para a infantaria atirar neles para ir diminuindo-os pouco a pouco. Realmente, os exércitos nos tempos dos mosquetes não usavam apenas táticas lineares. Muitas outras táticas também foram usadas que não necessariamente dependiam de ter a infantaria em uma formação estática. A guerra de guerrilhas também era muito comum nos combates de toda essa época, especialmente em terrenos realmente irregulares e acidentados, como era comum no continente americano. Com o passar do tempo, no século XIX, começaram a ocorrer grandes avanços armamentistas. Invenções como o estriamento e a munição de cartucho permitiram que os fuzis tivessem um alcance realmente impressionante, uma mira muito mais eficaz e uma cadência muito mais alta do que os mosquetes de outrora. Tudo isso fez com que as táticas lineares fossem desaparecendo aos poucos para dar lugar a novas maneiras de lutar nas guerras. Com a invenção da metralhadora e seu uso estendido na Primeira Guerra Mundial, além do uso de barreiras como arame farpado ou campos minados, bem como as letais cargas de artilharia, basicamente o paradigma de formações lineares e rígidas tornou-se completamente obsoleto e táticas semelhantes nunca mais foram vistas após meados da Primeira Guerra Mundial. Realmente, para uma pessoa moderna, pode parecer ridículo ter todos os seus homens agrupados em um único lugar, tornando-se um grande alvo para ser atingido no meio do campo de batalha. Mas simplesmente, desde a antiguidade até meados do século XIX, lutar em grandes grupos unidos, rígidos e coesos era simplesmente a melhor maneira de fazer as coisas. Lembre-se, isso é Guns Club, e muito obrigado por assistir a este vídeo.